Hora de falar sobre o Corinthians que bateu no fundo do poço depois da derrota por 2-1 para o Juventude no Alfredo Jaconi na noite dessa quinta-feira. Pior que o Corinthians perdia por 2-0 no finalzinho da partida. O Gustavo Henrique fez o gol que recolocou o Corinthians com chances de chegar à semifinal na partida da volta na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols para passar direto ou vencer por um gol e depois eliminar o adversário nos pênaltis. Por que eu disse que o Corinthians chegou no fundo do poço? Uma vitória nos últimos 11 jogos. Foi aquele triunfo contra o Red Bull Bragantino em jogo disputado em Ribeirão Preto pela Sul-Americana. O Corinthians tem 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vitória. Ele perde nessa sequência para Juventude, Fortaleza e Red Bull e empata com o Fluminense em 0-0. Risco enorme de rebaixamento, o time tem só 22 pontos em 24 jogos e a próxima partida é contra o Flamengo na Neoquímica. Jogo seguinte contra o Botafogo no Rio de Janeiro, são os 2 próximos confrontos. Queria dizer que em meio a tanta pressão pela falta de resultados, o Corinthians já cogita fazer uma loucura e ofereceu nas últimas horas ao Benfica 15 milhões de euros para a compra de Arthur Cabral, centroavante de qualidade duvidosa que só conseguiu fazer sucesso de fato no Basel da Suíça e no Ceará lá atrás. 15 milhões de euros hoje equivalem a 93 milhões e 400 mil reais. A ideia do Corinthians era desembolsar toda essa grana parcelada para ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Eu nunca faria uma operação desse tamanho por um atleta de qualidade discutível, talvez nem melhor do que o Yuri Alberto. Mas o desespero é grande, Augusto Melo precisa de respostas e cogita levar essa história adiante. Eu quero muito saber a sua opinião. Você gastaria 15 milhões de euros para ter o Arthur Cabral? Só para arrematar, contar também que o Wesley se despediu dos torcedores do Corinthians e também do Timão pelas redes sociais, agradecendo. Ele disse, abre aspas, só tenho a agradecer por tudo que vivi nesses 9 anos de clube. Hoje me despeço, mas não é um adeus e sim um até logo. Já usa o espaço para comentário para dizer tudo o que você quer a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau. Falei há mais de meses, se não contratar vai cair. Time ruim. E o Corinthians tem até só a segunda-feira para contratar. O que está acontecendo com o Corinthians? O que está acontecendo com o Corinthians? Que ano dramático, que ano terrível. Bom, deixa eu colocar os meus convidados aqui para bater um papo com a gente, pedindo para vocês o like, deixe o seu like, participe conosco, compartilhe a live nos grupos aí do Corinthians, tá certo? Compartilhe a live nos grupos do Corinthians, vamos falar muito deste jogo e vamos deixar o espaço para o torcedor desabafar através do comentário. Por isso eu peço dinamismo na participação dos nossos convidados, começando com o meu filho, hoje a live de pai para filho, Pietro Cereto participando da live, mais uma derrota do Corinthians, dessa vez da Copa do Brasil, Pietro, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá ligado aí no canal do Cereto. Olha, é inacreditável, o time do Corinthians faz a gente perceber que não existe fundo do poço, cada vez mais pode piorar. A gente acha que a gente já tá no fundo do poço no Campeonato Brasileiro, que a gente vai cair, que a gente vai para a segunda divisão, que o futebol do Corinthians é péssimo, e na próxima partida ele mostra que pode piorar tudo isso. Inacreditável, partida patética do Corinthians, patética. Se mostrou um time pequeno em frente ao Juventude, terceira vez no ano que não consegue vencer do Juventude. Terceira vez no ano. É inacreditável como um time do Corinthians não consegue vencer do Juventude, gente. É inacreditável. Inacreditável mesmo. Fora Ramon, já caiu mesmo. Vem Cuca. José Francisco da Silva tá pedindo a troca de treinador. Trocar o técnico vai fazer diferença nesse momento. Samuca, seja bem-vindo à live. Boa noite. Boa noite, Cereto. Boa noite, Pietro. Boa noite, corintianos e corintianas. Eu tô vendo o pessoal muito no veneno com o Ramon Dias, mas não adianta, cara. Pode colocar o Guardiola no meio dessa farândula, no meio desse monte de jogador ruim, fraco. Cara, impressionante. E o André Ramalho, que eu tinha como o melhor zagueiro do elenco, ele entrou e acabou com o Corinthians, acabou com o jogo. Um dos destaques negativos de hoje, o senhor Pedro Henrique, no começo do jogo, cara, era um lance que a gente poderia sair na frente, 3 contra 2, um jogadorzinho medíocre, baixa a cabeça, não consegue pensar, não consegue olhar o jogo, Cereto. Olha, hoje é difícil você peneirar alguém que escapa, viu? E eu pergunto na enquete, é o pior Corinthians que eu já vi, Cereto. Triste, tá dizendo aqui o Nelson Roberto Lima. E olha, eu tô achando que esse Corinthians ainda consegue ser pior
que o de 2007. Se bem que o de 2007 era muito ruim o time que foi rebaixado. Só que aquele time de 2007, a essa altura do Campeonato Brasileiro, hoje foi Copa do Brasil, mas a essa altura do Campeonato Brasileiro, aquele time de 2007 tinha números melhores do que esse atual time do Corinthians. E mesmo assim foi rebaixado. E o Corinthians está fazendo tudo para ser rebaixado e fazendo tudo para ser eliminado das competições que está disputando a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, porque do jeito que está, não tem jeito. E eu pergunto na enquete, você acredita que o Corinthians vai classificar na Copa do Brasil? O Corinthians, para classificar na Copa do Brasil, vai ter que ganhar de 2 gols de diferença da equipe do Juventude, ou ganhar de 1 gol de diferença e levar o jogo para os pênaltis. E aí o Hugo, de novo, vai ter que fazer milagre. Aliás, ô Pietro, se não fosse o Hugo, a casa teria caído muito mais. Seria muito pior o resultado hoje. E isso não só hoje, né? Isso em todas as partidas do Corinthians. Se não fosse o Hugo e se não fosse o Rodrigo Garro, a situação do Corinthians estaria muito pior. Muito pior. Tanto nas Copas, tanto no Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Pelo menos uma notícia boa a gente tem, né? Que a diretoria do Corinthians conseguiu acertar com o Hugo Souza, que vai pagar, parece, a multa para jogar contra o Flamengo, porque é a única notícia boa de todo esse desastre que está acontecendo no Corinthians é o Hugo Souza. E nada sugere que o Corinthians com esse time vá conseguir ganhar do Flamengo. O Flamengo desmanchando com uma série de desfalques, mas nada sugere que o Corinthians vai conseguir vencer. O Jonathan Rodrigues, Cereto, o mais lamentável é ter pessoas que normalizam esse tipo de situação. Quando eu falo isso, acham que eu torcendo contra. Não é isso. É real. É verdade, não dá para normalizar derrota. Não dá para se acostumar com derrota. Torcedor corintiano não pode se acostumar com derrota. Isso é inacreditável. É derrota atrás de derrota. É pancada atrás de pancada. O time do Corinthians está fazendo o torcedor de palhaço. O torcedor está se sentindo humilhado. O torcedor corintiano se sente humilhado nesse momento. Deixe o seu comentário aqui. É a hora do desabafo. Não temos presidente e nem elenco. Caímos. Ivan Menegatti, a situação é muito complicada, porque a situação é complicada dentro de campo e fora de campo. O Júlio César, gastaram mais de 100 milhões e não mudou nada nesse time. No Brasileirão não ganha nem 3 jogos no restante do campeonato. E tem que ganhar, Samuca, pelo menos 8 jogos que restam dos 14 que faltam no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado.